Bom, vamos falar aqui um pouquinho do processo de solução de problemas, que é o mesmo, né? É o mesmo que a gente usa para os desktops, tá bom? E é o mesmo também que a gente usa para as redes, né? É o mesmo processo sempre. São 6 etapas, né? Onde a gente vai da identificação do problema até a documentação das descobertas, as ações e os resultados. Veja bem, né? Não há muito que se fazer em relação a dispositivos móveis, né? Mas há bastante coisas a fazer quando a gente está falando de notebook. Então, se você não tem experiência, né, com esse tipo de software, com esse tipo de hardware, eu indico que você siga essas etapas, procurando extrair delas a maior informação possível, né? A maior quantidade de informação. Se você já for tarimbado, tarimbada, né? Se você já tiver experiência, uma ou outra etapa podem ser incorporadas sem prejuízo algum. Então, para a identificação do problema, para dispositivo móvel ou para notebook, é imprescindível a entrevista com o proprietário do equipamento. Né? É imprescindível. Né? Quando a gente vai fazer manutenção em desktop, tudo bem, né? Você vai lá, liga, testa, mas o notebook e o celular, né? E o tablet, eles têm características muito relacionadas ao usuário, né? Ao perfil do usuário. Então é importante que você procure extrair deste usuário o maior número possível de informações. Lembrando que para identificar o problema, a gente pode partir das perguntas abertas ou fechadas, né? Aqui, detalhes importantes, né? Garantia do produto. Vamos lá. O cidadão comprou um equipamento, o equipamento está na garantia, levou para você arrumar, você foi lá, desmontou, instalou o sistema operacional de novo. Bom, ele perdeu a garantia de fábrica, né? Então, antes de você trabalhar com a questão da desmontagem, né? Da formatação, da nova instalação do sistema operacional, verifique, obtenha certeza do usuário de que esses equipamentos não estão na garantia. Tá? Isso pode trazer um problema tanto para você quanto para o proprietário. Então, certifique-se antes de fazer o serviço. Né? A não ser que você vá trabalhar numa loja, né, que seja representante autorizada de alguma marca. Né? Então, aí, na verdade, a garantia é você. Outra coisa que é fundamental para fazer um bom diagnóstico, um bom conserto nesses equipamentos, é pedir para o proprietário trazer o carregador, no caso do notebook, e o carregador, no caso do celular. Tá bom? Muitas vezes, durante a entrevista, você já percebe que pode ser um problema nesses carregadores, né? Então, você deve perguntar se funciona só com a bateria, com o carregador ligado na tomada, e aí muitas vezes a solução já nos é apresentada unicamente nesse bate-papo, tá bom? Use e abuse da entrevista, né? Sempre deixando uma sinalização para o usuário de que ele pode relatar o problema da forma como ele percebeu. O ideal, sempre, né? É repetir o problema na frente do dono. Tá? Então, ele falou para você, o aplicativo não abre aí no celular quando eu dou um clique nele. Aí peça para que ele faça isso na sua frente e você faça na frente dele também, para verificar se de repente não é algo relacionado a uma falha operacional. Tá? O dono do dispositivo é que não está fazendo o procedimento adequado, tá bom? A segunda etapa, antes de sair desmontando, né? Antes de você sair fazendo formatação, é você estabelecer o que pode ser, né? Sem desmontar nada, sem fazer nada. Você entrevistou, parou um pouquinho e começou a imaginar o que pode estar havendo ali naquele dispositivo, tá? Você vai perceber que em relação a notebooks, né, e a dispositivos móveis, os defeitos são repetitivos, né? Não liga, bateria não carrega, né? A bateria só funciona ligada no carregador, a máquina tem mancha na tela, a imagem está borrada. Então, assim,
São problemas que vão se repetindo, e se você começar a se especializar nesta área, você vai perceber que o fluxo é sempre o mesmo, né? A quantidade de problemas, o que as pessoas relacionam e indicam para você, né? Algo que vai acontecer aos montes, principalmente em relação aos celulares, né? É a pessoa não assumir para você, por exemplo, que o celular caiu na água, que ele caiu no chão, né? Por isso que a tela quebrou. Então, assim, óbvio que durante a entrevista o cenário ideal é que tanto o dono quanto você sejam os mais sinceros possíveis, né? Mas nem sempre a gente sabe que as pessoas assumem determinadas condições, tá? Celular não liga, você abre o celular, ele está todo úmido, né? E aí você pergunta para o dono assim, mas ele caiu na água? Não, comigo não, ele simplesmente deixou de funcionar. Bom, habitue-se a isso um pouquinho, é um cenário um pouquinho diferente do desktop, né? Porque o desktop geralmente não molha, a não ser que o ambiente tenha sofrido aí uma enchente, né? De resto, não temos esse problema. A partir do momento que você já idealizou tudo aquilo que você tem em mente, isso vai partir para os testes efetivamente, né? E aí você vai verificar tudo que está ali ao seu alcance para tentar resolver o problema. Bateria é um problema, tela é um problema, Wi-Fi é um problema, Bluetooth é um problema, né? Mas tudo isso tem algum botão, tem alguma função que você pode verificar. Tá? Então fique atento ali ao teclado, né? Às teclas especiais, tanto para habilitação do Wi-Fi, do Bluetooth. Muitas vezes o problema pode estar ali e o usuário não sabe o que fazer, né? Notebook. Quando o notebook cai no chão, muitas vezes um módulo de memória RAM desencaixa, né? Ele levanta um pouquinho lá do contato e aí a máquina deixa de ligar. Então, quando você se deparar com um notebook, você suspeita, né, de que ele caiu ou de que ele tem alguma marca, né, alguma rachadura na caixa, verifique se a memória RAM está encaixada. Geralmente, na parte traseira do notebook, a gente tem uma tampinha, né? E a memória RAM está atrás dessa tampinha. É super fácil de localizar, a grande maioria dos notebooks tem. Tá? Já em relação aos celulares, pode ser que o chip da operadora tenha desencaixado, esteja com mau contato, pode ser sim. Pode ser também que um cartão de memória esteja mal posicionado, pode ser sim. Então, fazer uma varredura nesses itens pode garantir que você tenha menos dor de cabeça. Tá? Verifique sempre o carregador, teste o carregador e no momento de devolver o equipamento, devolva com o carregador. Determinou o que é, né? Você vai agora partir para o plano de ação e implementar a solução. Bom, aqui cabe, mais uma vez, aquele comentário, né, que eu fiz nas aulas anteriores em relação às peças, né? É um mercado onde a dificuldade de obter peças originais é bem grande, né? Geralmente os fabricantes fornecem peças originais para os seus representantes, e se você quiser consertar o seu, ou se você quiser consertar o notebook de alguém ou de várias pessoas, talvez você tenha que procurar um pouco mais no mercado para ver se encontra. Tá? No mercado online, principalmente, a gente acha muito notebook e celular desmontado, né? E aí você consegue comprar só a peça que está com o problema. Mas fique atenta, porque essa peça já foi usada, né? Então não espere dela uma durabilidade tão grande. Ok? Ela já foi usada, está funcionando, mas já foi usada. Por fim, né, vamos verificar, trocou a peça, fez o que tinha que fazer, vamos verificar ali a funcionalidade total do sistema. Muita atenção nas conexões sem fio, tá bom? Então, notebook. Você pegou um notebook para fazer uma manutenção, verifique se ele se conecta ao Wi-Fi. Porque hoje esse tipo de dispositivo requer, né, conexões sem fio.
Então faça todo o procedimento de teste. Ah, eu fiz manutenção no celular. Ok, verifique se o Wi-Fi está funcionando e se os dados móveis estão funcionando, tá bom? Porque se eles não estiverem funcionando, você vai arrumar um problema maior para você. Esses equipamentos precisam de conexões sem fio. Então, todo o foco na direção deles é essencial. Tá bom? Se necessário, sempre reinicie os equipamentos. Tá? Muitas vezes, né, quando você faz uma manutenção e reinicia o equipamento, pode ser que algum outro erro apareça, ou pode ser que o mesmo erro se manifeste novamente. Né? Ele não foi corrigido adequadamente, ele está se manifestando novamente. Então, fique muito atento em relação a isso, reinicie os dispositivos, conecte na rede sem fio, se for celular, use o pacotinho de dados, né? E verifique se está tudo em ordem. Fique atenta também quando você vai tirar a tampa desses dispositivos, porque existem fiozinhos ali, né? Cintas de comunicação de dados, que podem se romper quando você coloca a tampa de forma muito errada, muito equivocada, né? Então preste atenção em relação a isso tudo, para deixar tudo funcionando, né? Dá para se fazer muita manutenção e obter lucro, né, com esse tipo de serviço? Sim, dá, né? Hoje no mercado, inclusive, a gente tem franquias, né, que são disponibilizadas aos técnicos para fazer esse tipo de conserto. Então, é legal, é interessante, mas preste atenção sempre na hora de desmontar, para ter certeza que depois, pelo menos, você vai devolver em condições mínimas de uso. Por fim, né, já testou, já atualizou, já limpou, já salvou os dados, registre tudo aquilo que for necessário e possível, devolva o equipamento para a pessoa, pedindo para que ela repita aquele procedimento que não funcionava quando ela te entregou. Tá? Então, se a pessoa trouxe para você um computador que não liga, peça para ele, neste momento aqui, que faça com que o equipamento ligue para verificar se tudo está em ordem. Assim como lá na entrevista, a gente também foca nas falhas operacionais, aqui, quando você devolve o equipamento, talvez seja o momento também de você fazer algumas aparas, né? E orientar o usuário em relação àquilo que é mais adequado. Como são equipamentos que vivem nas mãos das pessoas, né? Muitas vezes o usuário sequer sabe que ele pode fazer alguma coisa. Ele sabe o caminho mais grosso, né? Ele sabe o caminho principal. Mas os atalhos e as funções interessantes talvez ele não conheça. Tá bom? Então pare um pouquinho, devolva o equipamento, teste, né? Explique o que foi que você fez, devolva as peças que estiverem em seu poder e que foram trocadas. Detalhe, não esqueça sempre de devolver o carregador. Tá? Em relação a notebooks, pode ser também que a pessoa tenha entregue para você um teclado ou um mouse, né? É comum que hoje as pessoas usem isso, independente do notebook ter, né? Tem gente que se sente mais confortável com um teclado externo do que usando o teclado do notebook. Tá? Então, devolva se estiver em seu poder.